Definitivamente esses são os melhores conselhos que eu gostaria de ter ouvido antes dos meus 25 anos de idade. Olá, meu nome é Mayra. Nesse vídeo eu quero falar com você, eu quero te trazer alguns conselhos, na verdade, que eu gostaria de ter ouvido antes dos meus 25, que fizeram total diferença na minha vida, me trouxeram muitas coisas boas, me destravou bastante, ajudou a resolver alguns traumas aqui dentro. E eu quero trazer para você, para que você não demore tanto, tá? A aprender esse tipo de coisa. E lembrando, são conselhos, você não é obrigado a fazer nada do que eu tô falando aqui. Mas se algo fizer sentido para você, que possa te ajudar, tá? Então bora lá? O primeiro conselho que eu quero dar é para você que está saindo ainda do ensino médio, tá? Se você tem entre 18 anos, 17 anos, está saindo do ensino médio, vai para o ensino superior. O meu conselho é, não precisa terminar o ensino médio e já sair correndo para fazer uma faculdade. Não é uma regra. Apesar que hoje em dia tá mais fácil, né? Tá mais fácil esse acesso, a gente tem muito mais acesso a muitas histórias das pessoas e não tem mais aquela regra de que eu preciso fazer uma faculdade, porque isso vai determinar o meu sucesso. A gente sabe que hoje não é bem assim. Mas ainda assim, eu sei que tem pessoas que ficam muito apreensivas quando saem da escola, porque já querem sair fazendo uma faculdade. E o que acontece? A gente passou anos numa escola. E aí simplesmente a gente vai pular de uma para outra de forma muito rápida. Eu não estou falando que você não deve fazer ou que você deve fazer. Você tem que entender o que deve para o seu momento agora. Mas você não precisa ter pressa. Eu tô falando para quem tá desesperado, sabe? Tá terminando ou terminou e tá se culpando porque ainda não entrou na faculdade, ou tá se culpando porque precisa entrar na faculdade e ainda não escolheu. Se você não tem clareza de qual curso você quer fazer na faculdade, não faça. Você não precisa fazer, tá? Tenha calma, você não precisa sair, sabe, despinguelado pelo mundo. Preciso fazer alguma coisa. Não, calma, respira. A não ser que você tenha clareza, não, eu sei o que eu quero. No meu caso, eu sempre gostei da área de moda, desde pequenininha. Sempre desenhei roupa, sempre pesquisei sobre o assunto, sempre vi vídeos sobre o assunto. Então, moda sempre teve, basicamente, no meu DNA, esse assunto, né? Sempre gostei muito, principalmente relacionado à imagem, construção de imagem, posicionamento, comportamento. Sempre teve algo dentro de mim. Quando eu terminei o ensino médio, eu já tinha clareza que eu queria fazer 2 tipos de faculdade, né? Mas em questões de financeiras também eu precisava analisar, porque moda ainda não era algo tão acessível e tão barato para mim naquela época, tá? Então eu tinha moda e tinha design de interiores. Eu sempre gostei dessa área criativa de imagem, só pra vocês verem, gente. Eu gosto de coisa de casa e gosto de coisa de roupa. É inacreditável. Mas sempre foram, e são áreas que não são tão baratas. Então eu tentei bolsa, mas aí eu consegui, só que eu demorei ainda um ano para entrar na faculdade, porque eu precisei averiguar muito bem a minha situação financeira, se realmente era o que eu queria, qual a faculdade que eu queria fazer, questão de localização para me poder ir. Então, às vezes a gente está na escola e já está desesperado e nem, sabe, não faz nenhuma análise antes de tomar essa decisão. Então, se você está terminando o ensino médio e está querendo fazer uma faculdade, faça todas essas análises agora. Comece a pesquisar. Porque talvez sim, se você consiga ter clareza antes de terminar o ensino médio, mas só vá para a faculdade se você tiver certeza do que você quer. Porque o que tem de gente fazendo curso dentro de faculdade, simplesmente porque, eu tenho que ter no currículo uma faculdade, e nem sabe por quê, sabe? Não sabe nem por que está fazendo aquilo. E você pode ver, tem muita gente frustrada que fez faculdade e não exerce a área, sabe? Porque você vai perguntar, mas por que você fez? É porque era a oportunidade que surgiu. Sabe? Tem pessoas que dão certo, mas eu vejo que é mínimas, sabe? Tem pessoas que é mínimas as pessoas que de fato entraram em alguma área e por um acaso e deram certo nessa área, tá? Aconteceu comigo, mas foi em uma outra área, mas não tem nada a ver com faculdade, foi o marketing digital, que foi outra coisa. Mas eu tô falando de faculdade agora. Se você tá aí querendo fazer uma faculdade, se é um desejo do seu coração, de fato, você tem que analisar sua rotina, sua vida, aquilo que você gosta, se também faz sentido, se vai te dar dinheiro, porque também não adianta só querer viver do sonho e não ganhar dinheiro. Tem todas essas análises aí, tá? Então, calma. Segundo, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Sim, esse conselho provavelmente você deve ter ouvido da tua mãe, ouvido de alguém aí,
E é uma grande verdade. Os ambientes e as pessoas a quais nós andamos dizem muito sobre a gente e influenciam muito no nosso futuro. Presente e futuro, na verdade. Eu demorei a entender um pouquinho isso, tá? Eu demorei, felizmente, mas é o conselho que eu te dou. A gente acha que não, principalmente na fase ali da adolescência, início da fase adulta, a gente acha que não. Alguns adultos também são teimosos em relação a isso, mas a gente acha que não. E eu quero indicar uma leitura, se caso você esteja pensando já nisso, né, veio tá passando alguma situação que você vê que você precisa entender, moldar alguns ambientes e pessoas que você está andando, eu vou indicar um livro que é O Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Esse livro foi sensacional, mas eu quero te dar uma dica bônus em relação a ele, tá? Eu li ele num momento muito específico da minha vida, onde eu estava tendo algumas questões com amizades, né? Eu tive conflitos com amizade, perdi amizades nesse meio tempo, afastei pessoas de perto de mim, e eu peguei esse livro e li, né, bem nessa fase. Mas eu tive uma interpretação um pouco, eu falo errada, eu entendi ela de forma errada, estava explicado de forma certa, mas eu compreendi de forma errada e eu quero dar para você. Quando ele fala que pessoas vão entrar na sua vida e vão sair, né, que tem pessoas que a gente vai precisar se afastar. A gente não necessariamente precisa fazer isso para todas as pessoas e nem ser de forma brusca. Você vai ter que analisar a sua situação. Tem pessoas que precisam dar um chega em todo mundo. Literalmente, tem pessoas que até da família tem que se afastar, dependendo do grau da situação, tá? Eu não tô falando que você tem que se afastar de todo mundo. Ai, briguei com a minha mãe por uma coisinha, eu vou embora. Calma, não é isso. Mas tem situações de pessoas que precisam literalmente dar um chega em tudo. Mas o meu caso não era para tanto. Eram algumas coisas que eu só precisava colocar controle e eu estava deixando estar descontrolado, sabe? Assim, não é as pessoas que têm que saber o lugar que elas estão na minha vida, sou eu que tenho que saber colocar elas no lugar delas dentro da minha vida, de acordo com a minha rotina. Eu tenho que saber o que eu quero compartilhar, o que eu não quero compartilhar, o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, é sobre mim. Cada um tem que ser assim, né? Eu decido que eu quero andar tudo. Mas nessa época eu tive muito conflito em relação a isso e eu interpretei de uma forma errada e eu acabei afastando muita gente de uma forma muito brusca que não necessariamente precisava. Graças a Deus consegui recuperar, não é tão simples, foi uma fase bem complicada aí. Estou aos poucos retomando isso novamente, aos pouquinhos, mas hoje eu vejo que, poxa, se fosse só esses ajustes aí teria sido melhor, mas de fato eu não me arrependo de ter feito uma limpa literalmente, porque eu estava me perdendo muito em quem eu era por causa dos ambientes e das pessoas que eu estava andando, porque estava totalmente desconexo do que eu queria para minha vida, tá? Então, tenha clareza do que você quer para sua vida e tenha clareza de com quem você anda e os ambientes que você acessa. Isso vai interferir muito, tá? No seu presente e no seu futuro. Amor não é sentimento, amor é decisão, tá? Isso eu aprendi antes dos 25, sim, mas eu vejo que, eu falei, eu quero trazer aqui porque eu acho importante, porque ainda tem muito essa confusão. Muitas jovens falam mais mulheres, né, que as mulheres são mais emocionais do que os homens, elas tendem a levar o amor como sentimento. Até você aprender que amor não é sentimento, é decisão. Por quê? Porque ao longo do tempo, o amor no começo, que na verdade é a paixão, no começo ela cria aquela borboleta, aquela falta de ar, aquela vontade incansavelmente de estar agarrado com a pessoa. Só que ao longo do tempo, você escolhendo aquela pessoa para sua vida, vai começar a entrar na rotina. E a rotina vai começar a revelar coisas que você não está, não, tipo, quando estava apaixonado, não conseguia ver, que é os defeitos. E aí é que entra a coisa da decisão. Quando você ama, você decide. E não quero que venha alguém aqui nos comentários querer pegar essa junção do que eu tô falando aqui e querer aplicar uma pessoa que sofre um relacionamento abusivo. Ah, mas então você tá falando que a mulher lá que apanha do marido tem que decidir amar. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô nem entrando nesse mérito aí, tá? Eu tô falando de pessoas que têm relacionamentos que não, que tipo, saudáveis, que não tem esse tipo de problema, mas coisas pequenas, que coisas minúsculas, tipo, porque, sabe, não conversa, aí tipo, vai deixando de lado, não faz uma surpresa, não vai passear, coisas mais simples, tá? Não vamos lá pro fundo do mar, não, pelo amor de Deus. Eu tô falando com essas pessoas. Amor, ele não é sentimento, ele é decisão. Eu decido amar aquela pessoa, mesmo
com os defeitos que ela tem, mesmo que algumas coisas a gente pode não estar concordando, mas se é a pessoa que eu escolhi para estar perto, eu não falo só de cônjuge, eu falo também de amizade, tá? Amor também com porque sim, nós podemos amar um amigo, eu decido amar meu amigo pode não ter a mesma visão de vida do que eu, mas eu amo ele porque, pô, essa área da minha vida ele é muito importante, ele me ajuda nisso, a gente compactua com isso, mas talvez numa outra área da vida ele não compactua com a mesma coisa que eu, mas vale a pena ter perto de mim? Vale, eu amo a vida dele? Amo. É decisão, não é sentimento. Desculpa, gente. É decisão, não é sentimento, tá? Então, já tenha muito claro isso daí. Outro conselho que eu gostaria de ter ouvido antes dos meus 25 anos de idade é estude sobre finanças. Eu vim estudar sobre finanças, acho que foi por volta dos 25, 20, acho que 23, 24 anos, por aí nessa fase, mas eu não lembro muito, gente. Já tô com 32 quase, então vamos lá, me perdoa aí pela memória. Mas eu indico para você, estude sobre finanças. Hoje, com a internet, esse assunto está super acessível e super descomplicado. Eu não falo sobre finanças, mas eu tenho canais que eu posso indicar. O que mais me ajudou muito no início, que eu não sabia nada, porque, gente, eu era péssima administradora, eu era extremamente consumista. Uma pessoa que é formada em moda, gosta muito de roupa, você já deve imaginar, né? Eu comprava muita, muita roupa. Mas depois que eu vi que eu estava prejudicando muito a minha vida financeira, eu dei um basta nisso e eu fui buscar conhecimento e eu comecei a estudar educação financeira. Eu comecei assistindo a Natália Arcuri do Me Poupe, se você não ouviu sobre ela, anota aí para você ir lá assistir depois acompanhar, tá? Eu peguei muito ela lá, eu peguei o conteúdo dela muito lá no começo, quando ela iniciou os primeiros vídeos dela. Nossa, para mim foi um divisor de águas, porque ela falava de forma extremamente simples, sabe? O que pra gente educação financeira era muito complexo, ela conseguiu simplificar. E principalmente depois dela ali, ela abriu as portas para muita gente que também entende esse assunto. E hoje a gente tem diversas pessoas. Se talvez você assista a Natália Arcuri, não me identifiquei, não gostei do jeito que ela fala, tem diversas pessoas na internet. Procura aquela que você mais se identifica. Mas não arruma como desculpa falando que é chato aprender educação financeira. Não é chato, só procure a pessoa certa para te ensinar. Não permita pessoas controlar as suas decisões. Você sabe o que é melhor para você. Casa exatamente com esse vídeo que eu estou fazendo para você aqui. Eu estou aqui trazendo conselhos que eu gostaria de te ouvir. Conselhos que eu gostaria de dar antes dos 25 anos de idade. Não necessariamente tudo que eu estou falando aqui é uma regra, mas o que eu estou falando são coisas que me fez bem e que eu acredito que pode te ajudar. Mas aqui, o que eu estou falando para você é de pessoas que permite, né, nós permitimos pessoas, na verdade, controlar as nossas decisões, sabe? Eu quero, por exemplo, eu quero comprar uma casa. E aí tem pessoas à minha volta que falam, mas pra quê? Não precisa. Tipo, você sabe o que é melhor pra você. Você decide, sabe? E isso é um exemplo, mas pode ser diversos outros exemplos. Coisas que você sabe que você parece que não tá tendo opinião própria. Você comenta e parece que todo mundo à sua volta simplesmente, não faça isso. E você simplesmente não faz. Você fica postergando. Não permita isso. Tem muito a ver com a questão de ambientes e pessoas que eu falei lá atrás. Tá vendo como tá muito ligado? Isso também influencia muito. O que mais a gente vê é pessoas que não tá tendo opiniões próprias porque deixa o outro decidir por ela. Não faça isso. Se você até hoje permitiu que os outros decidissem por você, tome as rédeas da sua vida, porque isso vai te tornar uma pessoa mais madura. Você precisa amadurecer. Não estou falando que você não tem que ouvir ninguém. Você tem que ouvir as pessoas certas para as áreas que você quer. Por exemplo, eu quero aprender educação financeira. Eu vou perguntar sobre educação financeira, por exemplo, para mim, que estou aqui falando para vocês sobre comportamento, posicionamento, propósito, estilo, não tem nada a ver. Eu não sou expert nesse assunto. Então, se você pedir esse conselho para mim, a única coisa que eu posso falar é estude sobre o assunto, sabe? E eu vou te dar o básico do básico porque eu já estudei. Mas se você quer desenvolver, você precisa procurar quem entende disso, entende? E mesmo assim, a pessoa vai te passar a experiência dela e você vai adaptar conforme a sua rotina, porque você tem uma vida, você tem um jeito de pensar, uma forma de agir, e aí você vai adaptando para a sua realidade. Nem tudo que todo mundo fala é uma regra, mas você precisa analisar aquilo que faz sentido para você, ok? Essa aqui é boa. Faça terapia para não surtar. Eu demorei a fazer isso. Eu fui fazer terapia aos quase 31 anos de idade. E por que eu falei não faça terapia antes para não surtar?
Porque tem muita gente que ainda tem o preconceito, achando que fazer terapia é quando você é tipo assim, fala, né, ah, quem faz terapia é louco, né, geralmente o pessoal faz isso. Gente, não tem nada a ver, tá? Pelo contrário, a minha terapeuta fala que fazer terapia é para você não ficar louco. É para você não surtar, na verdade. E eu aconselho isso por quê? Porque há 2 anos atrás, não, 1 ano e meio mais ou menos atrás, eu tive um surto de crise de ansiedade devido a muitas coisas que aconteceram na minha vida e meu emocional estava extremamente abalado e a minha mente extremamente cansada, né? Enfim, várias coisas aconteceu na minha vida onde eu tive um desgaste muito grande mental, tá? Isso eu me perdi dentro de quem eu era. E aí foi quando me indicaram a fazer terapia. Eu fiquei meio relutante no começo, mas decidi fazer. E eu faço há mais ou menos 1 ano. E foi a melhor coisa, porque todas as vezes que eu vou lá, eu vou buscar alguma resposta, eu peço ajuda de alguma coisa, um conselho, e isso traz muita clareza, sabe, do que eu devo fazer, como prosseguir, sabe, vai me reestruturando. E é uma coisa que eu aconselho. Não procure só quando já estiver no ápice da confusão toda, sabe? Procure antes. Isso você não será considerado nada e pouco importa o que os outros pensam, tá? Ah, ela tá ficando doida, tá fazendo. Não, gente, pelo amor de Deus, tem nada a ver. Quando você fizer a primeira vez, você vai entender do que eu tô falando. Casamento não é atraso de vida. É. Eu tô trazendo esse assunto aqui porque, infelizmente, o que eu tenho mais visto é a geração de hoje banalizando os casamentos, falando como se fosse algo horrível e terrível. O que eu quero falar aqui para vocês, caso você ainda não é casado, e talvez você já tenha desistido desse sonho porque provavelmente viu o casamento dos seus pais ser falido, ou porque alguém falou para você que casamento é ruim, eu vim aqui te falar o contrário. Porque o que eu mais vejo, pessoas que fazem esse tipo de comentário falando que casamento vai atrasar a sua vida, que casamento atrapalha, geralmente são pessoas que não casaram, tá? Não casaram na vida, não conquistaram nada e simplesmente dizem que não dá certo. Ou elas fizeram e fracassaram. E aí aquela coisa, as pessoas fracassam na vida porque é um fracasso, isso é um fato, independente de você concordar ou não, porque infelizmente tem gente que acha que não, não é. É sim. Se o seu relacionamento deu errado, é fracasso. Você fracassou. Se você deixou o que o relacionamento que eu falei, amor é decisão e ponto, acabou. Se você desiste, e eu não estou falando de casos extremos, tá? Eu estou falando de casos mais simples, pelo amor de Deus, mas geralmente você vê, às vezes a pessoa termina por algo tão banal, traição. É fracasso, gente. É fracasso e ponto, acabou. A pessoa não teve caráter. Pronto. Não tem conversa isso daí. Entende? Então não deixe. Se você, pô, eu tenho um sonho, mas sabe, eu deixei pra lá porque eu ouço tanta gente falando mal. Eu posso falar pra você: casamento é algo bom, sim. Se você escolher a pessoa certa, se você estiver. E como isso? Eu posso trazer um assunto, coloca nos comentários se você gostaria que eu falasse sobre esse assunto. Eu posso trazer aqui algumas características que eu vejo que dá pra você entender antes de ir subir o altar, tá? Pra você entender se aquela pessoa vai ser boa pra sua vida ou não. Eu posso trazer isso aqui para vocês, mas tem sinais que a gente ignora antes do casamento e não percebe. Mas muita coisa vai se revelar depois. Mas eu posso dizer com propriedade para vocês: hoje eu tenho 10 anos de casado e eu posso dizer que casamento, sim, é uma coisa boa e que vocês podem construir muita coisa junto e muito mais além do que você imagina com uma pessoa do seu lado. Já estamos finalizando, mas 2 conselhos sirva pessoas. Sim, eu vim aprender isso, ter mais clareza sobre isso depois dos meus 30 anos de idade, que o quanto é importante a gente servir pessoas. Isso vai ajudar muito a gente a encontrar o nosso propósito de vida, tá? Como você pode fazer isso? Você pode ajudar ONGs, você pode dar cesta básicas, você pode dar um dinheiro para alguém que precisa, você pode servir na sua igreja, você pode servir em trabalhos sociais, mas busque algo que você vê que faz sentido com você e sirva pessoas de alguma forma. Isso vai te levar muito na sua autoestima, porque você vai se descobrindo, né, na visão de outras pessoas, que também é bom quando a gente faz algo bom pelo outro, isso retorna com bondade pra gente. E é muito bom, algo que eu comecei a fazer foi em questão de cesta básica, ajudar em ONG, servir no meu ministério,
fiz um projeto para empresários, não necessariamente a gente só, porque quando a gente fala de servir, parece que é só quando a gente oferece aos mais pobres, né, que a gente usa essa questão de, quando eu estou ajudando o mais pobre. Não, você também pode ajudar o que tem o mesmo nível que você ou até mais, tá? Isso independente, mas sirva de alguma forma, tá? Tem projetos, pessoas que fazem palestras e precisam de voluntários para poder fazer ali nas palestras, você pode ir lá, é uma forma de você servir as pessoas e ao mesmo tempo aprender. Então, busque alguma coisa que você possa fazer, que você possa servir ao outro de alguma forma. Tenho certeza, além de você servir, você vai aprender muita coisa. E o último, não menos importante, o que faz total sentido com tudo isso que eu falei para vocês, sabe? Que é o que vai trazer total clareza. Deseje conhecer a Deus em espírito e em verdade, tá? Por que eu falo isso e enfatizo? Deseje conhecer. Porque conhecer a Deus de verdade é ter uma intimidade com Ele, né? Não é só de ouvir falar, não é só você ir num culto de domingo e adorar lá e pronto, acabou. Não, é você ter um relacionamento com Ele dia após dia. Todos esses conselhos que eu te dei aqui foi tudo, principalmente após eu ter tido um relacionamento mais íntimo com Deus. Eu ter conhecido Ele mais profundamente, muito mais além dos cultos de domingo numa igreja, tá? Tudo isso foi destravando na minha vida quando eu comecei a ter um relacionamento real e sincero com Deus, de verdade, me permitindo Ele guiar os meus passos, tá? Não ser uma pessoa vaga, sabe, de só vou lá na igreja, adoro no domingo e o resto do meu dia eu faço o que eu quiser do jeito que quiser. Não. Quando você começar a ter um relacionamento real e verdadeiro com Deus, você vai precisar abrir mão de algumas coisas também. E você vai doer um pouquinho, mas lá na frente você vai começar a compreender o quanto você vai evoluir. Quem tem o poder de dirigir tudo isso de uma forma única, real e verdadeira é Cristo, tá? Então eu te faço esse convite. Se você ainda não conhece a Deus, se permita conhecer, faça uma oração pedindo para Ele, eu gostaria de te conhecer. Eu nasci em lar cristão, mas eu falo que eu conheci Deus depois dos meus 20 anos de idade, quando eu fiz uma simples oração que eu queria conhecer realmente quem Ele era. E ali eu tive uma experiência única com Ele, e dali foi uma Mayra totalmente diferente que nasceu, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esses conselhos possam ajudar você na sua trajetória. Lembrando que não é uma regra, você vai adaptar de acordo aí o que faz sentido para você, mas eu dou esses conselhos com o maior carinho e amor do fundo do meu coração, que possa ajudar você aí do outro lado a destravar e amadurecer, né, um pouco mais rápido e colher coisas boas na vida e desfrutar de uma vida melhor, tá bom? Um beijo, não esquece de se inscrever no canal e comenta aqui para mim qual foi o conselho que está fazendo sentido nesse momento para você agora, ou que também você gostaria de deixar aí para alguém que tem menos de 25 anos de idade, que pode transformar a vida dela. Tchau!